Estamos no ar, sábado, 8 de maio, 11 horas da manhã, véspera do Dia das Mães. Voltamos. Agora sim, nós tivemos, para quem estava acompanhando, nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas está tudo resolvido. Daqui a pouco, ele, André Veller, aparecerá aqui na minha telinha e será convidado a se juntar a nós. Enquanto isso, eu repito o meu texto de sempre, que você está assistindo Coro na Quarentena no Instagram. O Coro na Quarentena é uma página coletiva, onde artistas e pessoas da cultura, da academia, se juntaram para se manifestar, para se expressar, para trocar ideias, interagir. O Elandre é o André Veller. Garoto, então é você mesmo, André. Já vou te convidar aqui porque eu faço a apresentação, então, na hora. Se você fosse um super-herói, você seria o multi-homem? Isso? Garoto! Conseguimos. Tá vendo? Problemas problema entre a interface entre o mouse e a cadeira. Entre o teu HD e o teu mouse, não. Tudo bem? Bom dia aí. Boa tarde. Eu pensei assim, o cara mestre em design, curador do Museu da Imagem do Som, não vai saber entrar numa live no Instagram? Eu vou ficar ensinando para ele? Não é possível. Casa de ferreiro, né? Aquela coisa, né? Mas isso eu não entendo porque esse negócio não funciona lá no computador. E aí, rapaz, eu pensei que eu fosse multifacetado, multiartista, mas você me supera, pô. Não, você joga em quantas? Mas é curioso, né, Gustavo? Eu fiquei lendo assim, o que você escreveu e eu me identifico muito nessa questão da música e da imagem, né? Assim, do cinema, né? Uma coisa assim que pegou forte na gente, né? E a gente foi costurando e vem fazendo isso, né? São necessidades, né? Você agora tá na literatura também, né? Assim, o que é muito inspirador, assim, também ver. E você foi combinando bem, na verdade, né? Você começou na música, né? Eu costumo me apresentar falando que eu gostaria muito de ser ortodentista, porque eu já me explicava o que eu era, entendeu? Eu não preciso ficar explicando e gastando o tempo de vocês. Gastando o meu tempo, porque diariamente eu preciso me explicar várias vezes. E aí, se for somar isso, são horas, dias, semanas, anos da minha vida. Daqui a pouco eu não vou conseguir trabalhar mais, porque eu vou estar gastando muito tempo explicando qual é o meu trabalho. Mas, enfim, eu sou diretor de arte, né? Eu me apresento como diretor de arte, Gustavo. Só que, quando eu vou preencher a ficha do hotel, eu escrevo que eu sou designer. Que, de fato, essa é a minha formação. Uma outra formação é a música. Você tem razão, assim, eu desde pequeno, desde 6 anos, comecei a tocar piano. Eu fui aquele filho que a minha mãe ela me colocou para fazer tudo que ela não pôde fazer, né? Que da música e era o desenho. Eu sempre, assim... Então você já começou nos dois. Foram as duas coisas. Eu costumo falar que assim, a minha cartilha de alfabetização foi um livro chamado Asterix e os Normandos. Né? Eu aprendi a ler, estou falando sério, eu aprendi a ler com Asterix. Eu vou te falar que a coisa que eu mais sei é Asterix. Isso pode dar samba, pelo menos. Pode. E descobri muito cedo também, Gustavo, que o meu pai lia um jornal
que vinha toda semana e que era muito mais legal do que o jornal que vinha diariamente. Porque era um jornal que tinha muito mais figurinha, muito mais desenho, ilustração do que texto. Esse jornal se chamava O Pasquim. Ah, e que depois você foi fazer o filme, Fui né? fazer a série para o Canal Brasil, exatamente. E aí eu Isso. falei, nossa, isso aqui é uma maravilha, porque é cheio de desenho. Eu também quero fazer isso. Né? E aí eu aprendi que era possível se comunicar através do desenho. Né? Contar história através do desenho e tal. Enquanto isso, eu tocando piano. Então, assim, eu estava muito nos dois lados. Né? Eu queria ser pianista clássico, eu queria ser concertista. Né? Eu tinha isso na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, eu fazia parquilagem. Por exemplo, a Escola de Artes Visuais de Uhum. Parquilagem, aprimorando o meu desenho. Então, realmente, são dois lados, né, que foram... É aquela coisa do futebol, é o ponto futuro. Teve um ponto futuro ali É. que se encontrou, entendeu? Que teve um encontro. Foi o passe do Gerson para o Pelé. Aí o cara pegou a bola, entendeu? Assim. Mas é interessante, André, porque as pessoas normais, vamos dizer assim, as pessoas pragmáticas, não apostariam em nenhuma das duas coisas pro filho ser alguém na vida, né? Não é o... Assim, meu pai era médico, você tem razão, meu pai era médico, e minha mãe, ela teve essa frustração, vamos dizer assim, entendeu? De desenvolver artisticamente. Não deu certo com o primeiro filho, com o segundo, eu sou o terceiro. Ela falou, não, você vai estudar piano, você vai desenhar, e aí você começa a fazer bem, você gosta daquilo, e aí você não larga mais, né? Você sabe o que é isso. Claro, é tipo aquelas famílias que escolhiam o último filho para ser padre, né? Não, esse vai ser Isso. padre. Exatamente, exatamente. Não, e foi com o maior prazer, assim, foi realmente um encontro, né? Assim, eu não consigo me enxergar sem esses dois pontos, né? A música, diariamente, é uma coisa que eu me exercito, né? Tô até voltando a tocar piano, um repertório clássico, vou te explicar lá na frente. E a questão do desenho, ela me levou para a faculdade de design. Né, que foi uma outra descoberta, assim, porque na minha época, na nossa época, né, Gustavo, não tinha faculdade de design, Uhum. chamava desenho industrial, em comunicação Ah, é visual, verdade. não tinha. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, isso daqui é design, estou entendendo o que é isso. Né? Então, eu aprendi os métodos processuais em design, que eles falam ali, a maneira, hoje em dia, é essa perfumaria do design thinking, né? Assim, que é um substrato que é muito E é valoroso, assim, muito amplo, né, André? é muito amplo. É muito amplo, né? Muito amplo, cada vez mais. Na minha época, a gente tinha comunicação visual e produto. Né? Hoje em dia, na Sim. PUC, que foi a minha faculdade, tem moda e mídias digitais. Né? É muito amplo, Gustavo, mas assim, eu fiquei lá um bom tempo e eu nunca ouvi falar de direção de arte. Né? Até assim, fazendo um retrospecto, né, a direção de arte começou no Brasil em 85 com o Beijo da Mulher-Aranha. Quer dizer, esse cargo foi dado Sim. pelo Babenco, né, pro Clóvis Bueno, no filme. Né? Que era muita coisa. O filme... Mas sempre, mas sempre teve o serviço, vamos dizer assim. Só não tinha o cargo, é isso? vamos dizer assim, existiam cenógrafos. O Que o próprio, Ripper fazia, né? o próprio Clóvis Bueno, ele assinava como cenógrafo. Né? Sim. Assim, lá fora tem o Production Designer, né, que foi inventado lá no Sim. E o Vento Levou em 39. Aqui você não tinha, diretor de arte não existia no cinema, era uma função que não existia. E o Babenco falou, não, peraí, Clóvis, esse filme tem duas realidades, né? Tem a coisa do onírico e tem a prisão. Vamos chamar um cenógrafo e você vai ser o diretor de arte. Isso foi em 85. Eu entrei na faculdade em 90, então realmente, né, assim, muito próximo, né? Assim, é uma profissão que ela é muito nova, né? Mas eu nunca ouvi falar disso na faculdade,
mas já comecei a trabalhar com isso na faculdade. Então, É um nome engraçado, né, André? Porque existe o filme de arte, né? Então, muitas vezes a gente começa assim, fazendo filme independente e tal, a gente faz filme de arte. E daí tem o diretor de arte, parece que ele está acima do diretor, né? Parece que ele está muito conduzindo... esse nome, né? O que o diretor de arte dirige artistas? Assim, é um nome muito doido, assim. Ele se confunde com publicidade, né? Porque tem um diretor de arte que é a dupla de criação, né? Junto com o redator, né? Mas, de fato, assim, a gente cuida da visualidade de um filme, né? Assim, se a gente for falar em uma frase, que é sempre perigoso, mas tudo que está na frente da câmera diz respeito ao diretor de arte, né? A gente procura ter esse controle, assim. Eu na abertura do vídeo que não foi ao ar, eu fiquei fazendo uma apresentação enquanto você tentava entrar, né? E daí eu não sei se você ouvia alguma coisa que eu estava falando. Mas eu contei que você foi o diretor de arte do meu primeiro longa, o Incuráveis. Não pôde fazer o segundo, né? Eu fiz com a Júlia Pina e... esqueci o nome agora. Eram duas diretoras dividindo, mas você construiu o cenário todo, quer dizer, você planejou tudo, porque o filme foi todo feito foi todo feito dentro do estúdio. E eu estava falando que a gente fazia um trio, né? Formava um trio. Eu, você e o Lula Carvalho, que era o fotógrafo do filme, né? Para cada quadro, para pensar o que está em quadro, quais as cores, a profundidade, a luz, né? E você também com um figurinista falando de cores, de textura, tudo isso, né? É muito legal você lembrar desse filme, né? Porque foi o nosso debut, né? Foi a nossa estreia, né? Assim, tanto sua como minha, como do próprio Lula, né? E, se não me engano, do Leandro também, de som, né? Como assinando, né? Assinando como cabeça de equipe, né? Assinando, né? E aí era uma descoberta, né? Assim, que era muito legal, assim, cada um se descobrindo nessa função, assumindo essas responsabilidades, assim. Eu acho que nunca fomos tão jovens e tão sérios naquele filme, né? Assim, né? O que é interessante, né? Legal. E realmente tinha uma gramática, né, Gustavo? Porque filme lindo, assim, com o Fernando Eiras de Irapaz, e se passava inteiramente dentro de um quarto, né? E veio de uma peça de teatro, então tinha elementos que a gente se permitiu que fossem teatrais, né? Assim, eu tenho super boas lembranças. Foi assim onde eu aprendi a parceria, sabe? Essa questão do tripé que a gente fala tanto, né? Desses diretores assim, trocarem ideia, conversarem, né? A Lara tá lembrando bem, foi estreia em longa-metragem. Tem razão, Lara. Porque Isso. já tinha feito muito. Deixa eu fazer um pedido para a Lara. Lara, vê o nome da equipe do Mulheres do Poder, por favor, para eu não cometer essa gafe e falta de consideração de esquecer o nome. Tá? Mas continua, né? E aí foi muito bacana essa descoberta, né? Da gente entender que você tem que dar a mão ali para seguir, né? Porque, mal ou bem, a gente estava literalmente num beco, né? Porque a gente estava num cenário que não era grandioso, né? Pelo contrário, era um quarto de um hotel na Lapa, né? E a gente tinha que dar a mão ali para ir desenvolvendo aquela caixinha que era o cenário. Coloca a parede, tira a parede, né? Muito bacana. E eu lembro de me encontrar com você em Brasília, no Festival de Brasília. Teve o lançamento. E aí você me deu o prêmio de melhor direção de arte que o filme ganhou em Goiânia, né? Isso. No Cine Goiânia. Foi muito legal, assim, ganhar um prêmio. Poxa, começando a carreira, no primeiro filme. E um filme que se passa num quarto, né? Foi muito bacana. Eu lembro, assim, eu trabalho muito com projetos, né? Você lembra disso, né, Gustavo? Projeto de direção de arte. Sim.
e que vem com esse meu DNA do designer, né? É a questão projetual mesmo. Eu lembro de eu apresentar a primeira referência para você e para o Lula, lá em Botafogo, né? A nossa base era em Botafogo. Aí eu mostrei a primeira, fui mostrar a segunda ao Lula. Não, peraí, André, peraí. Volta para essa primeira aí. Não, é porque dá vontade de tocar nessa referência, né? Porque tinha uma coisa meio do veludo, assim, e tal, não sei o quê. Então eu lembro muito dessa sensação, e era um pouco isso, cada um descobrindo dentro do trabalho dos outros, se descobrindo dentro do trabalho dos outros, né? Foi uma experiência muito bacana, que eu guardo comigo, assim, é uma coisa que eu procuro esses parceiros sempre, né? Não dá para fazer um filme só. E tem uma passagem que eu lembro sempre, André, que é o seguinte: você construiu uma maquete do cenário para mim, Uhum. né? Na pré-produção eu poder ficar ali decupando. Eu descolei um espelhinho para eu poder ficar botando assim por dentro da maquete, ficar vendo as posições de câmera, porque a gente fez um filme inteiro num quarto, então a gente gastou tudo que era possível fazer com uma câmera de posição e de movimento. Teve uma hora que a gente ia decupando lá na hora, né? A gente não fez storyboard, a gente foi na hora fazendo a mise-en-scène com os atores e pensando no que fazer, e foi decupando o filme. E você me disse assim: olha, Gustavo, você vai ter direito de tirar uma parede uma vez. Que cruel, e voltar com essa parede depois. Que malvado. Hoje em dia você pode tirar quantas paredes você quiser, Gustavo. Não vou te fazer esse... Ah, que bom. Vamos fazer de novo, então. Vamos fazer de novo, exatamente. Mas é isso que eu lembro. O cenário era uma espécie de cubo mágico, né? Que a gente girava para cá, girava para lá, né? Tinha esse trabalho seu com os atores, né? Dos atores se apropriarem desse espaço. Lembro muito da Dira, assim, falando: André, onde é que está essa linha de arte e tal? Ela ir lá e pegar os objetos dela de cena, que ela achava legal. Isso é bacana, isso é bom e tal. A gente teve esse tempo, né? Para poder fazer isso. Sim. E você desenvolvendo lá com os atores, desenvolvendo até chegar na cena. Aí o Lula chegando que nem assim um gato, né? Pelas paredes, olhando, espreitando e tal, não sei o quê. E eu lembro que é uma coisa engraçada, Gustavo. Eu lembro que nessa época eu estava aprendendo clarineta. Não sei se você lembra disso. E eu levava, porque nessas preparações demorava assim um pouco. E às vezes eu saía, né? E aí eu ia tocar clarineta. Aí o Fernando, né? Só na cabeça do Fernando Eiras, né? Falou: ô Gustavo, faz uma cena com o André tocando aqui, cara. Ele aparece tocando. Você lembra? É Bressane, né? Exatamente. Ele estava achando que eu era o Bressane, né? Mas muito, muito legal, assim. Realmente foi um excelente começo. Para as pessoas entenderem só esse detalhe do filme, que isso até gerou um estranhamento da equipe no início, né? Porque a gente fazia o ensaio, a gente levantava a cena no set, né? Então, tinha um momento em que e a gente ia mudando o roteiro, assim, ia mudando, fazendo alterações nas falas, no roteiro, assim. Então, tinha sempre um momento que eu pedia para todo mundo sair do set, ficava só eu e os atores e o Lula. E daí, uma produção de cinema normalmente não é assim, né? Então, no primeiro momento, as pessoas estranharam esse tempo que ficavam fora, sem trabalhar, e eu ali com os atores, tal. Depois chamava todo mundo, e daí a gente rodava. Mas acabou que sobrou dia de filmagem, né? A gente acabou antes do tempo e ainda sobrou negativo também. E eu A aprendi. gente foi eficiente, na verdade. E eu aprendi a tocar clarineta também. E você aprendeu a tocar clarineta. Mas foi muito divertido. Foi um bom começo e um exemplo, sabe, Gustavo? Que realmente eu levo para os outros filmes. Assim, ter esse tempo, né? Se permitir ter esse tempo que você deu, né? E só chegou nesse resultado porque teve esse tempo,
né? Assim, Esse detalhe que você falou da Dira também é muito legal, né? Porque ela precisava se apropriar dos objetos para serem os objetos do quarto dela, né? Para ser a penteadeira dela, né? total. E eu lembro muito da gente, nos intervalos, foi na Taiko, né? Na Barra, não foi? Isso. Da gente saindo, assim, era um clima denso, né? Né? Um texto denso, assim. A gente saía e lá tinha um campo de futebol e tal. As pessoas iam conversar sobre os personagens, né? Tipo, cara, ela podia fazer isso, mas será que ele ia fazer? Era muito curioso, assim, né? Como isso envolveu, absorveu a equipe, né? A gente estava muito dentro do filme, né? Que Porque a cena tava. Porque a gente chegou num ponto de filmar, né? é, Era essa diferença, é o né? ponto de ebulição. Você era para chegar no ponto de ebulição e rodar, né? Então foi muito bacana mesmo, assim, participar do Incuráveis. Eu fiz o cartaz também, né? Por falar em design, Fez o cartaz fiz o também. cartaz também. Exatamente. E daí mas você dirigiu também, né, André? Como é que foi Essa é a questão do essa ponto, necessidade de dirigir também? essa questão do Foi para trazer a música para tua vida também? então é a questão do ponto futuro, né? Que eu estava falando ali. Eu na faculdade eu já era diretor de arte, já assinava. Comecei pela TV Zero, né? Era uma época muito de videoclipe, assim. Entrei para publicidade, né? E aí comecei a fazer os longas, vieram os longas, né? Os trabalhos e as séries. Eu estava numa série que foi inclusive foi na Taiko. Eu acho que antes ou depois do Incuráveis, que era a série Um Menino Muito Maluquinho, com o Sim. César Rodrigues. Foi meio ao mesmo Foi tempo, ao hein? Que mesmo o pessoal tempo. da equipe do Incurável estava no Menino Maluquinho também, né? Eu acho que Pablito, eu acho, né? foi antes. O Incuráveis foi antes. E eu fiquei. Foi todo mundo Sim. embora e eu fiquei na Taiko, porque a gente começou o Maluquinho, a base era ali. Era tudo estúdio. Né? Tudo não, quer dizer, grande parte era estúdio. Então a gente teve que construir várias coisas. A casa dele, né? Ali. Era longo esse período. E aí eu estava confortavelmente na minha cadeirinha de diretor de arte, né? E afastado da música, né? Porque o que aconteceu com a música? Eu fiz o bacharelado em piano, mas eu tocava num grupo que tocava samba, né? Esse grupo se chamava Família Reutemann, né? E a gente tocou durante 10 anos, teve a felicidade de ser gravado pela Warner, foi gravado lá fora por um selo francês também, que lançou no mundo inteiro, numa época em que ninguém tocava samba, quer dizer, era uma coisa muito restrita, não tinha Lapa ainda, como a gente entende. Não tinha o semente, Não tinha nada disso, não tinha nada disso. E a gente fazia, e a gente se aproximou muito de sambistas, né? O Paulinho da Viola era um cara que acompanhava muito a gente. Aí você tinha o Walter Alfaiate, o Monarco, o Nelson Sargento. A gente fez o projeto Pixinguinha, viajando pelo Brasil, com o Nelson, né? A velha guarda da Portela, Dona Ivone Lara. Eram nossos parceiros, assim, sabe? Maravilha. Wilson Moreira, Ney Lopes. Né? Eram caras que a gente ia tomar cerveja com os caras, ia ensaiar. Eles iam ensaiar lá na casa, eu morava com a minha mãe, iam lá. Um dia a Beth Carvalho estava lá, sabe assim. E aí isso foi criando não só uma apropriação do repertório, né, mas também de saber conversar com os músicos, né? E aí me deu um clique quando eu estava fazendo essa série, que foi, por que eu não junto as duas coisas? Né? Por que eu não faço um filme sobre um músico? Já que eu sei conversar com esses caras, eu gosto de fazer isso. Eu sou músico também. E aí, eu não sei exatamente por que a gente pegou alguma coisa do repertório dele. Eu fiz um filme sobre o cantor Miltinho. Um cantor dos anos 60, né, que tinha um jeito de cantar. Ele era chamado do Rei do Ritmo, né, se destacou no sambalanço, assim. Ele era muito peculiar, fez muito sucesso nos anos 60, mas estava esquecido, já estava com seus 70 e poucos anos, aposentado,
né? Foi funcionário público. E eu falei, eu vou fazer um filme sobre esse sujeito. E aí eu ganhei o edital da Petrobras de R$ 30.000, Gustavo, para fazer um filme sobre ele, um curta-metragem. Fiquei 2 anos fazendo. O Miltinho, coitado, teve um AVC no meio do caminho, né? Mas eu investi nisso. Depois de 2 anos eu tinha um filme. Tinha um curta-metragem de 17 minutos. Eu falei, o que eu faço com isso, né? Porque, assim, eu nunca tinha feito, nunca tinha dirigido, né? Eu falei, bom, vou escrever em festival, né? Costuma-se fazer isso, né? Aí ele estreou no Festival do Rio, em 2008. E, para minha surpresa, ele ganhou mais de 20 prêmios. Ele começou ganhando É Tudo Verdade. Que, assim, só de ser selecionado para É Tudo Verdade, ele ganhou em 2009. Ganhou a Mostra de Tiradentes, né? Ganhou o Quinofórum, né? Ganhou o Grande Prêmio do Canal Brasil. Aí, quando eu fui ver, eu virei diretor. Foi uma coisa assim que eu virei diretor, né? Sou documentarista, né? Isso me rendeu muita coisa, né? Me rende muita coisa. Eu fiz um outro filme sobre o João Roberto Kelly, o Rei das Marchinhas, né? Cabeleiro do Zezé, Mulata Bossa Nova, Maria Sapatão. Um grande pianista também. Nesse filme eu toquei piano com ele. Eu pedi para ter aulas com ele. Assim. Depois eu escrevi o livro dele, a biografia dele. Sou colega também, sou escritor também, Gustavo, seu. Eu sei, pois é. Fiz um filme do Rubem Braga, né? Assim, fui abrindo, fui entendendo que trabalhar com memória, com esse filtro da direção de arte, um olhar talvez mais plástico ou mais visual, né? Era interessante e era a minha cara. E me dava um grande prazer. Aí comecei a dirigir para o Canal Brasil os meus projetos, fiz o álbum de retratos com o Moacir Luz, uma série com personalidades, e fiz as grandes entrevistas do Pasquim, 13 programas de 1 hora, cada programa um entrevistado, onde eu recriei, né? Foi o máximo que eu cheguei da ficção, Gustavo, por enquanto, né? Chamei inclusive o Bruce, seu grande ator, para ser o Milor Fernandes, o Gugu, o Márcio Vito, a Alessandra Colasanti e tal. Eles eram a turma do Pasquim. A gente recriava as entrevistas. Eles liam um texto num palco de teatro e a gente fez assim com 13 personalidades. Do Lula ao Cazuza, ao Prestes, né, ao Agnaldo Timóteo. Assim, foi muito bacana. As entrevistas, né? As entrevistas do Pasquim. As entrevistas do Pasquim que eram famosas, né? Exatamente. Isso me levou a outros convites. Eu dirigi durante 4 anos no GNT. Né? Eles acharam, eles perceberam, né, que bom, a gente está com realities acontecendo aqui, um reality em especial sobre partos, né, que vinha um pouco na esteira dos chegadas e partidas. Né? Vamos fazer um reality sobre partos, mas em hospital. Como é que a gente pode dar uma cara, né, que seja um pouco mais bacana do que é um hospital, né, assim. E aí eles me chamaram, né, assim, pensando que eu poderia ser o diretor desse reality, cuidando dessa visualidade. E fiquei lá durante 4 anos, né, assim, foi um exercício muito bacana, assim, aprendi, né? Então, um dos motivos de eu te chamar hoje, que eu ia te chamar de qualquer maneira, mas o motivo de ser hoje é porque é véspera do Dia das Mães. Uhum. Eu achei divertido esse teu depoimento sobre essa tua vivência de 4 anos, né, acompanhando o processo de gestação, a espera, a chegada, a recepção, né? O que você viu nesses 4 anos desse programa? Com certeza eu vi muitas mães nascerem, né? Assim, a gente fala muito do nascimento do filho, mas você tem mães que nascem, pais que nascem nesse momento, avós que nascem, tios que nascem. É um momento para quem faz documentário muito rico, porque as pessoas estão nesse momento de transformação. É um ponto de inflexão na sua vida,
né? Com certeza aquilo ali vai mudar. Você não consegue mensurar isso no momento, né? Mas para mim o que eu vi e que guardo até hoje, primeiro é o carinho, né, das pessoas nesse momento, né? As pessoas se abrem e ficam extremamente humanas, sabe? Assim, foi uma coisa que me tocou, me toca, né? Até hoje. A outra é que a gente realizava as entrevistas, posso dizer, minutos antes, né, dos filhos nascerem, né, ou horas antes e tal. Então, eu tinha contato com os pais num momento muito sensível. E eu percebia que as entrevistas elas poderiam render muito, porque nesse momento as máscaras caíam, sabe, Gustavo? Né, assim, Antes do parto. antes do parto. Você acompanhava toda a gestação? Como é que era? Não, a gente tinha uma triagem por personagem, né? E a nossa equipe, a gente tinha algumas regras. A equipe tinha que caber num carro, porque a gente tinha que ir de madrugada para acompanhar o parto, né? E aí, se desse tempo, a gente fazia entrevista antes, né? A gente acompanhava o parto, o nascimento e fazia uma entrevista no pós também, né? Então era uma equipe muito muito enxuta, assim. E as pessoas, muita gente procurava o canal para ter o seu parto documentado e transmitido, né, pelo GNT. E as pessoas tinham essa coisa do status. Ah, vou aparecer no programa do GNT e tal. É outro mundo, né, André? É outro mundo. Tempos atrás as pessoas queriam se preservar, se esconder, Exatamente, né? exatamente. Guardar sua intimidade, né? Eu vou te falar que isso me assusta, né? Assim, isso me assusta, assim. Eu tenho uma filha, né? E foi um momento reservado, né? Assim, mas existia uma procura, né? Por isso. E só que quando as pessoas se deparavam, né? Iam atravessar esse portão, eu chegava. Eu até então não tinha contato com elas, né? Eu tinha uma assistente que foi a Daniela Arruda, que depois dirigiu o programa. Eu tinha todas as informações da pessoa, do casal, né? E eu chegava para despir elas, né, de qualquer vaidade, vamos dizer assim. Então, era um momento de revelação, onde elas aprendiam coisas que elas não tinham se tocado ainda, sabe? Assim, um exercício muito interessante para mim, foi realmente uma escola, não só pelo assunto em si, que eu acho apaixonante, né? Mas pelo exercício da profissão, né? Foi uma coisa muito bacana, assim, para mim. Agora, André, o parto é um momento muito perigoso, né? Como é que era esse... aconteceram coisas graves em alguns desses partos? Como é que era esse pós-parto? Assim? Felizmente não, Gustavo. Assim, a gente sabia que isso não é uma brincadeira, né? Assim, isso realmente você tem dois riscos ali de vida, né? Numa sala, você tem dois riscos de vida. A gente, enfim, eu trabalhava com uma equipe que foi até interessante, eram sempre mulheres, né? E elas começaram a se interessar pelo assunto também, porque é apaixonante, e elas viraram doulas. Elas viraram doulas e começaram a prestar serviços de doulas e de fotógrafas também. Então, era uma equipe muito discreta, né? Invisível, né? Evasiva, né? Porque a gente está numa sala ali, mas a gente tomava partido do casal. Ó, a gente está aqui com vocês, quando vocês quiserem a gente sai, né? E tal. A partir do momento que eles
se abriam para ter o parto registrado, quer dizer que eles sinalizavam que a gente poderia estar lá. A qualquer sinal de perigo, né, que realmente isso pode acontecer, isso acontece, né, aí a gente se retirava, né, para que isso fosse resolvido. Aí o médico que manda, né, ali. Muitas coisas bacanas assim aconteceram, né? A gente percebeu que eu não entendia nada desse mundo, né? Assim, que o parto humanizado, ele seria importante colocar uma vez por semana um parto humanizado na televisão. Seria importante para saber, olha, isso daqui não é um bicho de 7 cabeças, né? E a gente foi aumentando um pouco esse limite, falando, olha, é importante colocar um parto domiciliar, que dê tudo ok, está tudo certo, né? Ninguém saiu correndo para o hospital. A gente fez vários partos domiciliares. Vamos colocar um parto de um casal homossexual, né? Com 2 mulheres, né? Na mesma sala de cirurgia. Muito bacana mostrar isso, porque o parto humanizado, existe um tabu muito grande em relação a ele, né? Que é perigoso, né? Que o bebê vai nascer com cordão enrolado no pescoço. Assim, existe. O que é o parto humanizado, André? Que eu não sei exatamente. Olha, a gente pode chamar de parto vaginal, né? A cesárea, ela é um recurso, né? Um recurso, está dando errado, vamos fazer cesárea, né? Assim, o vaginal é como a gente sempre nasceu, né? Vamos dizer assim, né? A cesárea, o César nasceu de cesárea, né? Daí vem o nome, né? Assim, isso no Brasil virou quase que uma regra, né? Assim, a cesárea, né? Aí tem uma questão da comodidade de alguns médicos, de alguns obstetras, né? Porque você tem um horário para isso acontecer, né? Porque um parto, você sabe, pode demorar dias. Um parto é o tempo, né? Dele acontecer. Uma cesárea não, você marca, né? E tá tudo certo, né? Então, e o parto humanizado, né? Existem alguns respeitos que acontecem ali, né? O bebê, ele, por exemplo, nasce e o cordão não é cortado imediatamente, ele para de pulsar, por exemplo, né? O bebê, quando nasce, ele não é amarrado naquela trouxinha e tal, ele vai para o colo da mãe, né? Alguns respeitos, né? Que assim, nós somos animais, né? Assim, somos animais, então você tem uma volta a isso do que sempre foi, na verdade, né? Então, eu me aproximei disso, né? E achei importante mostrar. Ó, é importante mostrar, né? Às vezes a gente esquece um pouco, né? A cesárea está tão na nossa cabeça, assim, e é um risco, né? Mas a cesárea é um risco, né? São 7 camadas que são cortadas nessa cirurgia. É uma cirurgia, né? E às vezes uma cirurgia letiva, não tem muita razão de ser, de acontecer, né? Então, eu vi tudo isso, Gustavo. Assim, foi realmente uma aventura. Fiz um outro programa também para o GNT chamado Parto pelo Mundo, que é uma parteira, uma história muito legal. A Maíra Calvetti, uma parteira de Santa Catarina, que sempre trabalhou com partos assim, de uma maneira muito fervorosa, partos humanizados, né? E ela fez o parto dos 2 filhos da Gisele Bündchen. Elas eram amigas, a Gisele confiou. E os 2 partos da Gisele foram domiciliares, né? Tava ela, o marido e a Maíra. Aí a Maíra, ela enfim, ela se capitalizou dentro disso, porque ela também foi um pouco tutora dos filhos da Gisele. E ela fez um projeto chamado Parto pelo Mundo. Ela viajou com o marido o mundo inteiro atrás de partos. Como é que as pessoas fazem parto no Butão? Né? Como é que as pessoas nascem lá, né? E aí ela foi também para a Alemanha, né? Foi para alguns lugares mostrando
é que não tem nenhum bicho de 7 cabeças na questão do parto, né? E aí isso virou um programa para o GNT, apresentado pela Maíra e pela Gisele também, né? Então foi uma outra perna, assim, que eu também participei, né? A gente tem essa questão hoje das obstetras, né? As obstetras, por exemplo, no Rio, elas não podem estar presentes nos partos domiciliares, né? Quem tem que fazer tem que ser uma enfermeira obstétrica, né? Que a gente chama de parteira, né? Mas ela tem a faculdade disso, né? Elas estudam isso, né? Enfim, é um terreno muito interessante, né? Todo mundo nasce, então diz respeito a gente, né? E a questão da mãe, Gustavo, estamos vizinhos aí ao Dia das Mães, é uma transformação, né? Assim, porque por mais que elas carreguem por 9 meses, você vê no seu colo, você passar por um trabalho de parto, né? Ou por uma cesárea, como ele vier ao mundo, né? É um momento assim que eu não sei se nós homens teríamos peito para isso, sabe, Gustavo? Eu sempre achei assim que, porque para mim quando eu vi a Giovana no berçário, foi só ali que para mim a coisa, eu falei, agora ferrou, né? Agora eu sou pai. Foram 2 momentos chave, assim, marcantes na minha vida. Foi quando eu vi a Giovana ali, bebezinha, me esperando para levar para casa, né? E quando eu tive que dar o primeiro não para ela, dizer o primeiro não. Eu falei, mudei de lado do balcão. Agora, né? Agora sou eu. Agora eu sou outra pessoa. Mas eu sempre achei assim que a mulher, por gestar, né? Quando você falou no início da conversa que você viu mães nascerem, eu não tinha essa visão. Eu achava assim que como a mulher gesta, carrega, tal, ela já é mãe há 9 meses e está completando ali mudando de ciclo, né? Mudando de fase do processo. Mas não é bem assim na tua visão, então. Elas assim, elas são mais íntimas, né? Porque de fato, né, é um corpo só, né? Tá num corpo só. Mas você carregar aquilo ali sem estar na sua barriga, né? Assim, tem uma transformação. E o programa, ele mostrava isso, né? Assim, é um programa sobre nascimento, mas era um programa sobre transformação mesmo, né? As pessoas realmente se transformavam, assim, ao final do processo, sabe? E a gente fazia pesquisa sobre os casais. Casal, assim, teve mãe solteira, tá? Assim, teve tudo, né? Mas a gente fazia a vida pregressa, né, desses futuros pais e mães, né? E aí tinham indas e vindas, separou, sabe, veio, tal, não sei o quê. Quando nasce, você sabe disso, isso fica para um outro plano, né? É um outro plano, assim, né? É uma outra prioridade, né? Ser mãe, eu acho que é prioridade, né? Assim como ser pai também é prioridade. Então eu convivi muito com isso, né? É uma coisa que que nem o Incuráveis, é um trabalho que eu trago assim comigo, né? Aprendi pra caramba e tal. Enfim. Nasceu alguma criança com deficiência, André? Teve caso com deficiência, não, teve UTI. A gente já sabia que iria para UTI, foi feito na Perinatal da Barra, que tem uma UTI bem preparada, assim como de Laranjeiras também. Então teve um problema no coraçãozinho e foi para lá, né? É uma caixinha de surpresas, né? Sim, é uma caixinha de surpresa. A tensão existe, né? Sempre vai existir. Não é um mundo de rosas, né? Depende muito do seu, como é que o seu acompanhamento da mulher, né? Junto ao obstetra, né? Para estar sabendo, tem os índices ali, né, da criança, do crescimento dela, como é que está a mãe, né, assim. Então, a tensão existe e, no fim, existe uma explosão, né, uma explosão. Quando nasce,
olho no olho ali, né? Assim, tem essa explosão. Eu diria, Gustavo, que foi um trabalho que me humanizou mais, sabe? Sim. Me humanizou, porque às vezes a gente é muito técnico fazendo o nosso trabalho e a gente não liga muito para aquilo ali, né? Assim, eu já estava fazendo os meus filmes com música, né? Que é a minha identificação direta. Então, aquele conteúdo me interessa muito. Eu sou um apaixonado, somos apaixonados por isso. Eu vejo um Miltinho cantando, um João Roberto Kelly tocando, né? Eu falo, caramba, para tudo, deixa eu ver isso daqui, como é que eu posso ajudar esse cara? Né? Então isso vai humanizando, são trabalhos que humanizam a gente. Né? Quando a Lara ficou grávida da Giovanna, o nosso amigo, o ator, grande ator, Emanuel Cavalcante, bem mais velho que a gente, né? Quando a gente contou para ele que a Lara estava grávida, ele falou assim: vocês vão se humanizar. Foi exatamente isso, entendeu? É legal, é isso mesmo. É muito. É a coisa mais importante da vida, eu acho. Da minha vida, pelo menos, é ser pai. E quantos nãos você já falou? Você falou o primeiro, né? Aí vai embora. Ela tá com quantos anos? Tá com 19? 18. 18. Desde 18. Agora em abril. Maravilha. A Branca tá com isso também. 18 vai fazer 19. Mas eu quero aproveitar esse momento para falar, e agora fazer associação aqui. A outra diretora de arte do meu segundo longa, Mulheres no Poder, se chama Elsa Romero, e ela tem o mesmo nome da minha mãe. Minha mãe também se chama Elsa. Olha. Então, por um lado, eu não poderia esquecer o nome dela de jeito nenhum, porque é o nome da minha mãe. Olha o lápis. Por outro, talvez, como amanhã é Dia das Mães, eu tenha ficado meio com um bloqueio. Então, me perdoa, Elsa, as duas competentíssimas, foi uma equipe maravilhosa também. E é isso. Estou aqui fazendo a minha retratação. Muito bem, Gustavo. A gente estava falando de convites, né, Gustavo? Assim, o fato de eu dirigir filmes de músicos me levou tanto para o Canal Brasil como para o GNT, né, dirigindo. Né? Mas teve uma outra perninha também que foi muito bacana, que eu trabalhei durante 7 anos, que foi o novo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Exato, foi esse caminho que te levou para lá. Foi esse caminho. Eles viram o Miltinho e falaram, pô, o André está trabalhando a memória de uma maneira que não é nostálgica. Né? Eu não tenho nostalgia, eu gosto desse cara cantando. Né? Ele nem é da minha época, né? Quando ele fazia sucesso. Sim. Porque eu gosto mesmo. E de uma maneira, como eu te falei, mais cuidando da visualidade, né, disso. E utilizando alguns recursos da própria música, por exemplo, na edição. A edição do Miltinho é uma edição meio atrasada, que é como ele cantava. Ele cantava entrando atrasado. Uhum. Então isso chamou a atenção deles e me chamaram. Eu acabei dirigindo a maioria dos filmes sobre músicos, né? Que foi uma delícia você ter vários acervos para fazer filme do Pixinguinha, do Jacó do Bandolim, do Radamés Inátali, do Valdir Azevedo, né? Assim, do Ernesto Nazaré, sabe? Assim, então eu fiz vários filmes sobre esses personagens e participei da curadoria do museu, junto com o jornalista Hugo Suckman, que foi a pessoa que me chamou para participar. Né? Assim, de novo, uma outra escola, né? Assim, eu trabalhava do lado da Daniela Thomas e do Felipe Tassara, né? Fazendo a museografia. E o escritório de arquitetura era a Dília Riscofídio, que fez o Highline, Nova York, o Joland Center, né? E tal. Então a gente trabalhava junto, era o tripé que trabalhava junto. Né? Porque o MIS, eu frequentei muito o MIS no início dos anos 90, fazendo pesquisa lá, dos meus projetos e tal. E daí eles têm aquele acervo de entrevistas, né? Que são entrevistas muito famosas do MIS, né? Tanto com músicos como com atores também, não é isso? O MIS, ele é de 65, né? Foi um projeto do Carlos Lacerda. No mesmo ano que ele lançou a Escola de Artes Visuais, a ESD,
né? Ele estava com essa cabeça de que, bom, o Rio não é mais a capital, né, política, mas é a capital cultural. Então ele fez uma série, a Sala Cecília Meirelles é dessa época também, né? Isso é tudo obra do Lacerda. E ele fez esse museu que ele tinha essa ideia de ser um museu da criação no Rio de Janeiro, né? Porque você pega, o Luiz Gonzaga veio para cá, né? Assim, o Ari Barroso de Minas veio para cá, o Dorival Caymmi da Bahia veio para cá. Mas o MIS, de fato, ele funciona como um centro de documentação e pesquisa. E a partir de 66 começaram as entrevistas do MIS, né? Eles todo mês, agora deve estar interrompido por causa da pandemia, ou não, não sei. Eles entrevistam uma personalidade. Então você tem, por exemplo, o Chico Buarque em 66 com 20 e poucos anos, né? Você tem Vinícius, o Pixinguinha, o Heitor dos Prazeres, que é a entrevista número 1, o João da Baiana, né? E você tem personalidades que passaram pelo Brasil. O Polanski está lá, tem uma entrevista, né? Então é um acervo muito rico, né, que eles têm, e que é uma instituição com mais de 50 anos, e que a Fundação apresentou esse projeto, olha, vamos transformar num museu de fato, né? Existe um acervo para isso, o Rio precisa disso, né? E aí a gente começou esse trabalho em 2009. Né? E Vocês trouxeram essas entrevistas para a exposição, tem um acervo fotográfico enorme também, né? Tem o Malta, tá lá, as fotos do Malta e do Guilherme Santos, dois importantes fotógrafos, né? O início do MIS é a viúva do Malta e é o Almirante. O Almirante, a grande patente do rádio, né? Ele que tocou com o Noel Rosa no Bando dos Tangarais, ele começou a perceber que as personalidades que estavam em volta deles eram históricas, né? Como o Braguinha, como o Noel Rosa, né? E começou a coletar material e depoimento e recorte. Essa é a base do MIS, né? Que é o primeiro MIS do Brasil, né? Que o Brasil tem vários, mais de 20 instituições, né? Que não são interligadas, né? Cada uma tem a sua pegada, né? A do Rio tem a ver com essa cultura, principalmente musical, né? Assim, então a gente usou muito dos acervos, muito dos depoimentos, o que é muito legal, Gustavo, porque os filmes são falados na primeira pessoa. É o Pixinguinha falando dele, entendeu? Eu nasci aqui, né? Eu aprendi a tocar flauta, depois fui para Paris, toquei sax e tal. Então é muito bacana. De novo, a história do humanizar, né? Você humaniza essa história. Isso me abriu muitas portas também para acervos, né? Conhecer acervos brasileiros, internacionais, né? Assim, e afinou esse trabalho da curadoria, né? O que é fazer curadoria, né? Então foi, sem dúvida, uma aprendizagem enorme, né? E espero em breve que todos possamos estar lá para ver todo o resultado, né? Assim, é uma outra história, uma outra conversa. Essa história, puxa vida, hein? É uma outra conversa, né? Assim, os conteúdos estão todos 2010, prontos. né, André? 2009 a gente começou, né? Foi a desapropriação da Help, né? E os conteúdos estão todos prontos, né? Todos os filmes, todas as experiências, né? A parte museográfica está pronta, né? A gente tem aí 20 a 15% para terminar o prédio, né? Estamos falando de acabamento, né? Mas aí a gente entra em questões políticas, é melhor nem entrar. Eu li que coisa que já está pronta do prédio está tendo problema já, porque não termina, não, né? Já está dando problema do que está feito, né? É um prédio blindado, né? Questão da maresia, mas que não deu tempo de fazer, né? Foi interrompido, né? Então, vamos ver. É uma coisa que eu torço muito, assim, porque está muito bacana. O resultado está muito legal.
Foram vários diretores convidados, várias produtoras, né? Acervos do mundo inteiro, horas e horas e horas de conteúdo, né? Eu lembro que eu tinha um HD aqui, Gustavo, que eram 72 dias, 72 vezes 24 horas de Rádio Nacional. Muito legal, né? Assim, de 36 a 56. Porra, cara. Você ficar exposto a isso, você não vira um cara normal depois. Eu lembro uma vez que eu estava lendo o Pasquim e escutando Rádio Nacional em casa. Tava... bom laboratório, né? Uma imersão, né? Total. Porque o mundo mudou muito, né, André? A música mudou muito, né? Eu tenho, assim, a impressão, assim, na nossa infância, nossa adolescência, essas músicas, elas estavam muito longe da gente, né? Em termos de estética, a gente sentia, não sei se você tem esse sentimento também, mas para mim era um sentimento que era uma música muito do passado. E daí você pega a geração das nossas filhas hoje, eles ainda ouvem Beatles, ainda ouvem músicas que para eles também estão, em termos cronológicos, são tão antigas quanto essas eram para nós, mas esteticamente estão muito mais próximas, né? Houve um achatamento assim estético da segunda metade do século XX para esse início do século XXI, né? O rock virou música de criança, né? Tem um lado assim, um pouco, né? Assim, toda a rebeldia, né, que existia, os 6 horas da época, né? Virou uma coisa um pouco para criança. Assim, eu enxergo assim, eu era um cara, Gustavo, e até hoje assim, eu não acompanho muito. Tem tanta coisa aqui no Brasil de música. Sou um cara tão apaixonado por isso. E, ao mesmo tempo, sempre toquei o repertório clássico. Não cabe no meu HD. Sabe? Sim. Não cabe, assim. Eu falei que eu estava voltando a tocar. Eu estou fazendo um documentário, Gustavo, que é um projeto de 12 anos. Olha só, quando eu ganhei lá o É Tudo Verdade, eu ganhei o troféu do Carlito Carvalhosa, super bonito. É um jogo de lentes com vidro. Eu voltei do avião falando, cara, isso aqui vai quebrar. Não tem jeito, vai quebrar esse negócio. E eu vou precisar fazer um outro filme, né? E aí eu pensei, quem é que eu posso pensar para fazer um filme, mas não um curta, um longa, né? E aí me veio na cabeça o Ari Barroso. E aí eu voltei para o Rio, fui falar direto com o Sérgio Cabral Pai, que é o biógrafo do Ari. Ele me recebeu super bem, eu já tinha conversado com ele, depois ele participou do Pasquim, do programa. E aí ele me deu o telefone da filha, que era viva, a Marilza, filha do Ari Barroso. Fui lá, bater um papo com ela e percebi que tinha um piano lá, né? Eu sempre escutei a história do piano do Ari Barroso. Só que o piano estava com uma capa e com todos os porta-retratos de Ipanema em cima, assim. Eu falei, dona Marilza, eu posso tocar nesse piano? Posso abrir? Aquela coisa de pianista, né? Não pode, tal, mas ele está há muito tempo fechado, desde que papai morreu, não sei o quê. Papai. Aí eu abri, é um piano tcheco, que é uma marca que eu gosto muito, o Petrov, que ele ganhou dos editores de aquarela do Brasil, os irmãos Vitali, na época irmãos mesmo, e mandou pintar de vermelho piano de cauda. O Ari mandou pintar de vermelho e colocar motivos orientais. Então tem a cerejeira, tem uma ponte num rio, tem um dragão no tampo, tudo em preto, né? Para ser o Flamengo, né? Vermelho e preto. Aí, cara, eu comecei a tocar no piano. O piano só falta falar, né? E toca sozinho o piano. Assim, não tem que fazer força nenhuma pro piano, né? E aí me veio a ideia do filme, de eu tocar no piano do Ari Barroso. Né? Não só as músicas dele, mas o Ari ficou órfão aos 8 anos de idade. Ele foi criado pela tia, que, para acalmar ele era um cara muito endiabrado, né, um capeta, forçou ele a tocar piano. Né? Ele falava, eram as 3 horas mais terríveis do dia. Né? E ele tocou o repertório clássico. Ele tocou Chopin, tocou Beethoven. Né? E aí eu estou recriando esse repertório
Isso tá no filme também, né? Além de imagens inéditas que estou descobrindo ali. E quem vai fotografar é o nosso amigo Lula. Ah, garoto. Eu chamei o Lula para fotografar, que curiosamente a avó do Lula foi a minha grande professora de piano, a Salomé Ah, Gandelman. é, rapaz? Não sabia disso. A Salomé Gandelman. Ela foi a minha grande mestra, né, do piano. Então, eu vou voltar a ter aulas com O ela. Walter, pai do Lula, me contou que ele às vezes estava assim dirigindo e no carro, né, dirigindo e ouvindo rádio Mac, né, ouvindo música clássica na rádio Mac e tal. E às vezes gostava de uma música e sabia que não ia dar para descobrir qual era a música e tal. Ele pegava o celular, ligava para Salomé e falava assim: Salomé, me diz que música é essa aqui. Ela ouvia um pouquinho assim e dizia. É impressionante, é Mestre Yoda. Mestre Yoda, é um negócio assim. E aí eu vou voltar a ter aulas com ela, né, por causa do filme, né, para recriar aí as mãos do Ari Barroso tocando no próprio piano, né? E aí você me pergunta de música, eu fico assim, cara, para mim música, sei lá, é Beethoven, entendeu? Assim, eu fico muito, né, caraca, assim, né? E aí é Ari Barroso, né? Assim, eu estou muito E a satisfeito. diferença que faz, né, André? Eu não tive essa oportunidade por vários motivos. Eu não tive contato com a música clássica antes de já ser um jovem adulto. Isso faz muita diferença na formação musical da pessoa, eu acho, como músico e como ouvinte também. E tem uma cena que me marcou muito na minha vida, quando eu estava no ensino médio, na Escola Técnica de Química. Eu tinha uns dois, três colegas de turma que gostavam muito de música clássica. E uma vez eu disse para um deles que eu não conseguia ouvir música clássica porque eu não tinha canto, porque eu não tinha letra. E daí ele falou assim: mas então você não tem abstração nenhuma, você não tem capacidade de abstração nenhuma. Daí aquilo me bateu tão fundo, cara, que eu falei: não é possível, vou ter que começar a ouvir, entender, chegar nesse nível aí, porque eu não posso aceitar uma coisa dessas para mim, né? Tem uma linguagem, né? Assim, você pega música, não sei como é que chama isso, música dita erudita, é clássica, mas não está falando né, do lado clássico. Mas você pega esses grandes compositores, né? Tem uma forma que aí é matemática mesmo, né? Você entende ali, ele apresenta, reapresenta, modula, transpõe, né? Assim, e aí eles contam uma história, né? Você percebe isso perfeitamente. Mas eu aprendi com a música clássica a interpretar, né? Você precisa interpretar porque a partitura ela é muito falha. Você sabe disso, né? Assim, tem nuances que não existem ali. Daí a questão oral do ensino da música. Por isso que eu preciso da Salomeia, negando, me ensinando, né? Porque ela estudou com um, que estudou com um, que estudou com um, que foi passando isso, né? Então, a música clássica, ela tem a partitura, mas a partitura não te dá dicas ali só, né? E aí você tem que interpretar. Isso é muito importante, assim, para quando eu vou trabalhar com imagem. Aprender a interpretar a imagem, né? Como é que eu quero passar o Ari Barroso, por exemplo, né? Assim, então, agora a questão do entendimento, né? Eu acho que o encantamento, né? Você pega peças aí que você fica encantado, você fala, oh, que profundidade, né? Que tem isso, o cara foi fundo mesmo, né? Assim, então para mim isso me basta de certa forma, sabe, Gustavo? Eu tenho ali as sonatas, né? O cravo bem temperado, isso é quase que um mantra, sabe? Eu fico voltando para isso. A gente conversa às vezes, né?
Eu também, eu raramente ouço música, mas quando eu tenho que ouvir, eu só consigo ouvir música clássica. Ou black music americana, eu também de vez em quando ouço. Quando eu quero botar coisa mais pra cima, assim. Mas normalmente na vida eu ouço música clássica mesmo. E você, E acho que não existe nada como uma orquestra também, né, André? Não existe esforço coletivo humano que se compare a uma orquestra, né? E a combinação dos timbres, dos instrumentos, as vozes todas, é uma coisa. é incrível, né? Chegou, né? O ser humano chegou nessa condição assim, né? Talvez uma equipe de filmagem, né? Fazendo uma ficção que tem tudo para dar errado, né? Mas dá certo, né? Assim, acho que é um... É, quase, né? Porque o filme tem etapas, né? Tem essa diferença. A orquestra ali na hora, né? Funcionou, não funcionou. Exatamente, é valendo, né? Negócio valendo. Ô, Gustavo, eu lembrei muito do Equali, né? Que você É, cantava. Eu lembrava de você cantava o Lamento Sertanejo, não era o Lamento Sertanejo? não. Quem cantava era o Flávio, que era muito parecido Parece com comigo. você, exatamente. Exatamente. E todo mundo deve te falar isso, né? E eu acho que era no começo do espetáculo, vocês vinham de trás, né? Vinham da plateia. Eu não lembro direito, assim. Eu vi no Teatro Ipanema. É isso, era um grupo vocal grande que já é uma dificuldade, né? Daí é outra dificuldade, né? Porque a voz é um instrumento que se afina pela audição só, né? Você não tem nenhuma referência visual, física para você afinar a sua voz, né? Cada dia ela está de um jeito também, o aparelho fonador, né? Uhum. Às vezes você tem que cantar por cima do pigarro, às vezes você tem que cantar por baixo do pigarro. É, tem que se O virar. pessoal também não se cuidava. Principalmente, né? Principalmente. Mas é uma coisa que é engraçado, né? A gente tem essa característica, assim, né? De trabalhar com a imagem e ser músico, né? Tem um respeito, né? As pessoas respeitam muito, né? Assim, pô, você é músico, né? Assim, tem uma reverência. Eu sinto que tem uma reverência. E, de fato, assim, tem um estudo, né? Tem um conhecimento aí, né? É, uma coisa que eu me ressinto assim em relação ao Brasil, assim, em comparação com os Estados Unidos, né? Como aqui a formação musical está mais à disposição, né? Na escola, todo mundo aprende música, todo mundo tem contato com instrumentos variados, instrumentos de orquestra, instrumentos de jazz band, tal, de orquestra de jazz. E na middle school, né, que eles chamam, até middle school acho que é todo mundo que faz, depois na high school só quem quer, eu acho. Mas toda escola tem uma orquestra e tem um coral, entendeu? Então isso de saber ler partitura, ter tido a chance de ver se gosta de tocar um instrumento ou não, e, e de saber um repertório de jazz, né, um repertório dos standards, né? Isso é uma coisa que está colocada para todo mundo. E daí você vê a diferença, né? Porque os nossos no Brasil até o parabéns para você é uma coisa complicada quando todo mundo se junta para cantar, normalmente é um desastre, né? Nas famílias. Então a gente fala da musicalidade do brasileiro, mas é uma musicalidade que eu acho que está atrofiando, está se perdendo, porque ela era uma coisa que acontecia mais naturalmente, porque existiam os momentos, né? Existiam as rodas de samba, existiam os terreiros, né? Existiam as festas rurais, as pessoas se encontravam mais, se viam mais, né? Esse tipo de coisa. Tinham as festas religiosas, né? Tinha muitas ocasiões para se fazer música, né? Esse celeiro que é o Brasil. Eu acho que o Brasil urbano, e agora Brasil urbano e tecnológico, sem uma escola que te dê esse suporte, essa oportunidade, as pessoas vão ficando embotadas musicalmente, né? E ouvindo só lixo também, que, desculpa chamar de lixo, enfim, a gente que é velho não queria deixar ela de lixo. Mas ouvindo músicas, né, assim, que não são tão sofisticadas musicalmente, né? Que é empurrado aí pela grande mídia, sei lá. É interessante você falar isso, né? Porque tem essa questão da gente ver o brasileiro sempre como essa questão da criatividade. Eu sempre escutei isso.
gambiarra, né? Tal. Cara, vai para a Índia para ver como é que é. Os caras fazem a gambiarra, porra, não sei Há quanto... 5.000 anos. Exatamente, assim, não é bem assim, né, Gustavo? E aí, se você não investe na formação, eu já tive aí numa high school, na sala de música, é uma orquestra à sua disposição. Pode tocar o que você quiser, de tímpano até violoncelo, né, assim. Aqui não tem, a gente não tem essa formação, né? E se apoia muito nessa questão do DNA. Mas eu concordo com o que você está falando, né? As pessoas estão esquecendo. Eu falo que o piano, ele daqui a pouco vai virar um cravo, né? É um instrumento que, cara, quem toca isso daqui hoje em dia? Né? E o Brasil tem uma tradição muito grande. Os maiores pianistas do mundo é o Nelson Freire, né? Sim. Que vem da escola da Guiomar Novaes, né? Essa questão chopiniana, né? O Ari Barroso e o Tom Jobim, né? Exatamente. É. E você sabe que o Rio de Janeiro ele foi chamado de Pianópolis, ele já foi uma das cidades que tinham mais pianos no mundo. Rapaz. Porque quando... Quando isso? Então, quando o Dom João veio para cá, em 1808, né? Transferiu a corte, fugindo lá do Napoleão, o piano tinha sido inventado há 12 anos, na Itália. 12 anos, 1791. Não, mais, 17 anos, né? E era novo o piano, né? E em termos tecnológicos, foi um nó, né? Tanto que o Bach fez o cravo bem temperado para mostrar, olha, esse instrumento aqui, que é temperado, é o cravo temperado, né? Ele pode tocar qualquer música em todos os tons, tá? Ele é diferente dos outros e tal. E aí, quando o Dom João veio para cá, ele trouxe, né, o Rugendas, o Debré, trouxe a missão francesa para cá. E ele queria o melhor em termos de tecnologia. Então, ele aboliu a tarifa de importação dos pianos. E aí, os lares começaram a se encher de pianos, né? A ponto de... Devia ser uma fortuna, né? Devia ser uma fortuna, né? Mas acabou invadindo os lares. Toda menina, né, tocava... Tinha que passar pelo estudo do piano, a ponto de um viajante suíço chamar o Rio de Pianópolis. Essa aqui é Pianópolis, né? Então, a gente tem essa tradição. E daí deu no Ernesto Nazaré, né? Tem uma tradição muito grande, né? Muito, muito, exatamente, né? E o Ernesto, ele queria ser queria ser o Chopin brasileiro, ele é chamado de Chopin brasileiro, né? Mas o Rio, a nossa cultura, ela nasce primordialmente da rua. Então, a questão de você escutar o choro, do choro estar em formação, né, trouxe o acento para o Nazaré, né, que eram chamados de tangos brasileiros, mas eram choros, na verdade. Né, assim. Então, é aquela coisa, tem o Machado de Assis tem o conto, né, o Caso Pestana, que era um compositor tipo Nazaré, que queria ser o Chopin. Mas, para a infelicidade dele, tudo que ele compunha caía no gosto popular. Sacanagem. E aí o final do conto é ele pobre, agonizando, né? E um grupo, um cortejo passando, cantando as músicas dele, para desespero dele. E aí ele dá o último suspiro e morre. Assim, né? Essa é a questão da música popular, né? Assim, ela realmente... A gente se impregna disso, né? O Ari Barroso é um caso desse, né? Ele estudou música clássica, mas adorava o carnaval. Uma vez eu estava num debate com o Bressani, e o Bressani falou assim, a pessoa fica falando, porque meu filme fez 1 milhão de espectadores. Fez isso porque é ruim, se fosse bom não fazia tudo isso. É verdade. É um parâmetro, né? É um parâmetro. Esses parâmetros são demais, né? Essa tensão entre o popular e o erudito, entre o... Né? E tem coisa... A gente, foi uma armadilha também que a cultura caiu, né? Um pouco, né? Não, total. E tem coisas que acontecem assim comigo, por exemplo. Eu faço os filmes do Eduardo Nunes há mais de 20 anos, né? Um diretor de Sudoeste, né? Do Unicórnio. Fiz o curta dele, né? O último curta dele. É um cinema de arte, né? Eu fui para Berlim com um filme,
O Sudoeste ganhou o prêmio Tarkovsky, ganhou a contribuição de cultural à humanidade lá em Havana e tal. E aí eu vou e faço o Vai Que Cola 2, o filme, por exemplo, entendeu? Mas eu me sinto muito à vontade, porque aí eu levo uma coisa de um para o outro, assim, sabe? Me dá um repertório que eu fico muito mais à vontade do que eu já sou, né? Fazendo a direção de arte, né? Assim. Aliás, eu vi eu não pude assistir o Unicórnio. Ele foi lançado quando, André? Eu acho que 2016. Não sei. Não, ele é de 2017. É 17? Então pode ser 17, Ele 18. foi lançado no mesmo ano que ele foi para Berlim? Ele foi rápido. Não demorou 10 anos. Pois é, eu não sei porque eu não vi o Unicórnio. Eu assisti só o trailer agora, eu não consegui achar o filme, só pude assistir o trailer e é lindíssimo, né? Primeiro filme colorido do Edu. Depois de 20 anos. Né? Depois de Mas 20 é anos. CinemaScope, né? A janela é 366, né? Uma janela que ele já tinha usado no Sudoeste, né? O que é ótimo para arte, né? Porque tudo vira arte. Você tem um close e você vai ter ar, né? Pra caramba, assim. Mas ele fez curta colorido. Ele fez? Ele fez o Tropel é colorido, O Tropel é colorido, é verdade. Eu fiz o Tropel, é verdade. Aquele outro do Farol aqui é preto e branco, né? É preto e branco. É preto e branco, É porque o Sudoeste era tão estranho a gente ver foto da locação colorida quando a gente fez, que a gente falou, pô, ele vai fazer o primeiro colorido, como é que vai ser? E aí a gente atochou na cor, né? É uma colorimetria ali toda maluca, né? Assim, ela é bem presente. Né? É bem presente, assim. Foi assim, também é um parceiro que, de novo, voltando aí pro Incuráveis, né? A gente passa a ser colaborador, sabe? Quando trabalha com pessoas como ele, como você, né? A gente vai falar da trilha, a gente vai falar, né, de coisas assim que estariam fora da nossa alçada, mas justamente, talvez por esse lado da humanização, né, a gente vai falar de tudo, né? Vai participar de tudo, Claro. né? Assim. E é uma coisa que eu trago para os meus trabalhos, realmente. Não adianta você ficar fazendo o seu ali e ver a casa pegando fogo, né? Você tem que entrar também, né? Ser um colaborador, né? Não, é a posição do diretor, para mim, pelo menos, nesse sentido, é uma posição muito confortável, porque eu tenho a chance de ouvir as pessoas que eu admiro, em quem eu confio, mas eu faço o que eu quero, Claro. né? Então, eu escuto, tal, pondero e a decisão é minha, né? Para mim, o meu pavor é quando eu estou na outra situação que eu dou opinião e o cara é que decide. Não, não, peraí. Eu não aguento não ser o chefe, rapaz. É o famoso guarda pro teu filme, né? Guarda pro teu filme. Eu já usei isso em outra entrevista que contei para o João de Freitas. Uhum. Eu entrevistei o João de Freitas, dele falando que tem esse problema das opiniões, né, de dar pitaco. Eu falei, pô, usa essa, guarda pro teu filme, tá guarda ótimo. Pro teu filme, cara, tá ótimo. É. Não, mas assim, para construir, né, algo assim grande, né, essa questão do diretor, né, de saber escutar, né, e de ter as pessoas certas assim do lado, né. Sim. E essa alegria de poder participar da carreira de alguns diretores durante longos anos. Eu falo E para quem não é o diretor, ter a grandeza de saber que você está ali dando tua opinião, mas não é um voto, né? Claro, exatamente. Não, total. Eu brinco com o Edu que eu tenho uma certeza na vida que a gente vai ficar fazendo filme e até ficar velhinho, né? Mas eu falei, Edu, se apressa aí, porque você tem aí quantos filmes? Se você fizer um filme a cada 15 anos, não vai dar, né? É brabo, né, cara? É brabo. Eu demorei 10 anos entre o primeiro e o segundo e já tô há 5, entendeu? Na verdade, eu era para ter filmado agora, mas por contingências, é o Bruno Barreto que está filmando o filme que eu faria. Que é o filme, Vovó Ninja. Que é o filme que você me chamou para fazer? Chamei. Isso. Chamei. Ia ser incrível fazer, né, Gustavo? Por...
assim, eu tô adorando o que o Bruno Barreto está fazendo. Eu tô com uma grande expectativa de que o filme seja um grande sucesso, mas é claro que eu queria estar lá dirigindo, né? Claro, É um sentimento de muito conflito interno, assim. imagino, é. Mas aí, enfim, é um bonde que passa, é um bonde que vem também, né? Exatamente. Exatamente, Virão outros. exatamente. Já estou com várias coisas na agulha aí. Gustavo, uma E o curiosidade. teu do Ari Barroso, como é que está? Está em que pé, então? Então, o Ari Barroso, eu entrei em contato com o Polo Audiovisual da Zona da Mata Mineira. Eles, eles são sediados em Cataguases, né, bancados pela Energisa, uma iniciativa que tem 20 anos de capacitação e profissionalização do pessoal que mora naquelas cidades ali da Zona da Mata. Cataguases, que é a terra do Humberto Mauro, né? Mauro, exatamente. Então, eles estão situados lá estrategicamente. Fizeram um museu, Humberto Mauro, lá mantém o museu. E quando eu apresentei, e o bar é vizinha, né? O bar é a terra natal de Ari Barroso. E eles falaram, não, a gente tem que fazer esse filme. Vamos fazer esse filme e tal. Então, me abraçaram, né? Investiram, né? Estão apostando nisso. Já fiz, já passei pela pesquisa, chamei o Antônio Venâncio, que é um pesquisador aqui do Rio, para fazer pesquisa. Várias imagens que a gente descobriu, né? Do Ari. A gente iria rodar um mês atrás, eu acho, em Minas, mas Minas entrou na Zona Roxa. Então eles não estavam, nem hotel estava abrindo, sabe? Tinha barreira sanitária e tal. Agora abriu, né? E aí a gente vai gravar em junho. Né? E é um filme muito curioso, porque o Ari Barroso ele tem pouquíssimas imagens em movimento. Eu diria que ele tem umas 4 ou 5 imagens em movimento, eu descobri 2 delas. Mas ele deixou muita coisa escrita, Gustavo, porque ele... Muita coisa gravada, né? Muita coisa gravada. Muita voz, né? Muita voz. Tem voz dele gravada, mas tem muita entrevista, tem muita carta. Ele era uma pessoa muito conhecida, né, na época, ele era o ícone, né? Não só da música, mas do esporte, foi um grande locutor, né? E tinha o programa dele de calouros, né? Que lançou, enfim, estamos falando aí de lançar o Luiz Gonzaga, né? Elisete Cardoso, a própria Elza Soares, né? Aquela história. Ele não lançou, mas ele marcou a história da Elza, né? Ele lançou, porque o programa ele tinha uma visibilidade muito grande. E quem tirasse nota 5 era absorvido, né? Virava, assim, cantor. Pra você ter uma ideia, o Luiz Gonzaga foi lá, tocava as músicas, né? Já tocava o Baião, já tinha feito o Baião com Humberto Teixeira. E o Ari falou, olha, você toca essa música, é um programa de rádio, tá? Por que você não vem com vestido de vaqueiro para ficar mais autêntico? Então, assim, você tinha essa chancela do Ari Barroso, né? Então, muita entrevista dele, né? E aí eu compilei isso, eu fiz o roteiro em texto. O filme todo é falado na primeira pessoa. Maravilha. E é a minha escola lá do MIS, né, que eu tinha dirigido os filmes. E aí eu fiquei pensando assim, quem eu chamaria para fazer a voz do Ari Barroso? Não é uma locução, né? É o Ari Barroso. E aí vem uma pessoa na minha cabeça, essa pessoa topou, a gente gravou em janeiro, eu fui a São Paulo gravar, e essa pessoa é o Lima Duarte. Então o Lima Duarte gravou, o Lima é mineiro também, tem a mesma história do Ari, porque ele começou na rádio, veio para o Rio, venceu e ganhou o mundo, né? Lima, com as novelas. Venceu, né? Eles se conheceram, os dois, né? Trabalhavam na Tupi, ele em São Paulo, o Ari no Rio, mas eles se conheceram. Tem uma diferença aí de uns 30, 40 anos de idade entre eles. Né? Mas eles se conheceram. E aí o Lima fez belamente, né? Eu falei, Lima, é conversa ao pé do ouvido. Então, é um velhinho, né? Que de velhinho o Lima não tem nada, né? Que ele está com 90 anos, mas é um garoto, né? Contando a sua história, né? São reminiscências que ele vai contando. Então,
é a história da humanização, né? Eu quero que as pessoas... E vai aparecer só a tua mão, André? Aparece só a minha mão. Em alguns momentos, né? Quando o Ari fala, fui ao piano, né? E toquei uma música. Aí eu vou ao piano. Né? Assim. Tem uma parte ficcional também, muitas anedotas contadas que possivelmente se passaram com o Ari ou não, né? E aí eu vou recriar essas anedotas com atores. Né? É o leito de morte dele, é o programa de calouros, né? Isso vai existir. E uma coisa... Isso que vocês vão rodar em julho, é isso? Isso. A gente vai rodar isso, vai rodar Minas também, né? Vamos para a terra dele, vamos para o sítio dele em Arara. Daí eu vou te pedir o plano de filmagem depois, para eu pegar uma folga do Lula para entrevistar ele. Bota uma folga no sábado, por favor, porque ele desmarcou uma entrevista comigo. Eu marcou comigo, eu falei, ei Lula, tudo certo para sábado? Dele, eu tô na Jordânia, deu, pô. Eu sofri com a Jordânia. Eu também fiquei na fila da Jordânia. Também. Não, tá combinado. Eu vou marcar essa folga aí no sábado. Em julho, né? Vou marcar em cima isso aí. Mas foi legal trazer o... Pô, brilhante esse projeto aí do Ari Barroso, André. É genial a ideia e o que você está juntando tudo aí. É um projeto que tempo não faltou, né? Acreditaram na ideia, né? É incrível, né? Porque é um ícone, né? Da nossa música, assim. É a música, não sei, depois Garota de Ipanema, né? Acho que é a música mais tocada no mundo, né? Assim, o Aquarela do Brasil, né? O Aquarela do Brasil, né? Assim, nosso hino. É o segundo hino nacional, acho. Exatamente, né? Exatamente. Ele não é mais forte que o hino nacional, porque o hino nacional é muito forte. Sim. Mas é o segundo, eu acho. E é um personagem esquecido, né? Com a grandiosidade. E a orquestração toda é dele, né, André? Do Aquarela? Aí tem controvérsias, né? A marcação do tamborim, né? Ele diz, quando ele criou a música, que ele criou numa noite essa música. Estava chovendo em 39 e ele pensava que o samba estava falando muito de tragédias, traição, cachaça, palavras dele. E ele queria uma coisa que falasse do Brasil, dos painéis nacionais, né? Ele é da geração de 20, né? Então ele tinha essa ideia modernista do país. E ele falou, e aí ele foi ao piano. Quando ele fala vou ao piano, aí eu vou no piano dele, toco o Aquarela do Brasil. E ele fala dessa composição, que o segredo estava em repetir a batida do pandeiro, que é o pá, 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 pá. Essa história é curiosa. Isso foi parar na mão do Radamés, né, na Rádio Nacional. E aí o Radamés ia colocar isso nas cordas. Só que o Luciano Perrone, que era o baterista da Rádio Nacional, e o baterista pioneiro que colocou o samba na bateria, foi ele que fez isso, porque o instrumento americano tocava jazz só, né? Sim. E aí ele pediu pro Radamés, pô, tô dando mó duro lá para essa música ter uma swingada e tal, você coloca no violino, coloca nos metais, isso, né? E aí o Radamés atendeu, né? Isso tudo eu sei por causa dos depoimentos do MIS, né? Olha só, porque são os caras contando, né? Na primeira pessoa. E aí virou esse sucesso, porque é o nosso DNA, é o cartão de visita, né? E o Sérgio Cabral... Quando toca esse tchan, 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 todo mundo já sabe o que é. Todo mundo já sabe o que é, né? E o Sérgio Cabral Pai falava uma coisa muito curiosa para mim. Ele falava, pô, o cara do Brasil é papara, 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 aí Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu lado, vou cantar os meus versos. Quando ele chega lá em cima, né, no ápice, aí vem a caixinha de fósforo, né? Maravilhoso. É uma desconstrução, né? Assim, muito bacana que o Ari faz. E são histórias que têm que ser contadas, né? Porque está muito esquecido. É um personagem muito esquecido, assim. Tem várias razões para ele estar esquecido, né? Mas
e é esse Brasil que é o Brasil que pode dar certo. O Brasil tem que olhar para esse lugar de novo para poder ter alguma chance, entendeu? Porque senão, o que vai Exatamente, ser? exatamente, Gustavo. E assim, quando você se aproxima de um personagem como esse, do Ari Barroso, bate um orgulho de ser brasileiro, né? Exatamente. Bate um orgulho. Você fala, caraca, esse cara aí, ele veio para o Rio para ser advogado, né? Ou ele poderia ser pianista de jazz, que ele tocava em bandas de jazz, ou concertista, se ele estudasse mais, né? Mas o cara foi pro botequim, entendeu? E criou uma coisa que só poderia ser criada aqui, né? Assim, com essa riqueza toda. Aí você fica, caramba, a gente está precisando disso. A gente está precisando de entender que a gente tem e teve talentos reconhecidos mundialmente, né? Mundialmente, né? O Ari, eu coloco ele do lado do Tom e do Villa-Lobos, como né, Claro. os Do compositores. Pixinguinha. Mas internacionalmente, Ah, fora, sim. fora do Brasil, Pixinguinha com certeza, né? Sim. Assim, mas fora do Brasil, e aí eu fico pensando assim, se você quer saber sobre Tom Jobim, você tem dois grandes filmes feitos, né, pela Dora, são dois filmes, né? Você tem o Instituto Tom Jobim, né, também, e o Nelson Pereira dos Santos, estava tentando lembrar, o Nelson e a Dora. Sim. O Villa-Lobos, a editora tá em Paris, né, cuidando das obras. Você tem o Museu Villa-Lobos em Botafogo, no Rio de Janeiro. O Ari você não tem nada, né? Não tem nada. Assim, morreu há mais Porque era o de... cara do rádio, né? Era o ele cara que era locutor, né? pode Virou ser uma figura essa pitoresca, polivalência, caricata, né? essa polivalência que a gente estava falando no início, né? Que a gente traz, é natural para gente. Para mim, Gustavo, você não é o diretor, o músico, o escritor. Você é o Gustavo Cioli, né? Assim, É. o Por Ari... isso que não tem emprego. Se eu não faço Exatamente. acontecer, também ninguém não sabe o que fazer comigo. Exatamente. Eu vou chamar o cara para dirigir, mas o cara é músico. Eu vou chamar ele para um show, mas ele... Né? Isso acontece comigo sempre, né? Direto e tal. Mas talvez por isso, e o Ari também, ele foi atropelado pela Bossa Nova, né? Porque ele morreu em 64, e aí ele virou velho, sabe? Assim, apesar do pessoal da Bossa Nova amar, ele fez parceria com o Vinícius, né? Tem 4 músicas com o Vinícius Moraes. E adorava o Tom, e o Tom adorava ele também. Mas ele foi atropelado, virou velho, ficou anacrônico, né? Vamos dizer assim. O Ari, ele chegou a ser proibido de ser executado em território nacional pela UBC. Olha O que que é o loucura. PC? É a União Brasileira dos Compositores. Ué, Porque, porque o que aconteceu? Ele pegou o começo da era do jabá. Você tinha que pagar no rádio, sim. né? E ele, assim como outros compositores, Dorival Caymmi, falou, não, vou pagar nada. Pô, eu sou o Ari Barroso. E aí, em represália, né, a UBC falou que estava proibido tocar a música dele, né? Então, assim, ele fez o final da vida dele, né? Assim, ele também morreu 1 mês e meio do golpe militar, 64, e a música dele ficou muito associada com a questão ufanista, né, do governo militar, né? Entendi. Isso são teorias, assim, né? E ele foi vereador pela UDN. Foi segundo vereador mais votado em 46, abaixo do Lacerda. E o UDN Uhum. é conservadora, né? Então isso ficou muito arraigado. E era também uma figura que criava um personagem antipático, ácido. As pessoas lembram muito dele assim. A filha que eu tive o contato de conhecer, a felicidade de conhecer, falava que ele era muito tímido. E aí ele criava um personagem mal-humorado, assim. Isso afastou as pessoas e tal. E eu estou recuperando isso. Eu estou trazendo o Lima Duarte, né? Estou trazendo essa questão humana, que no fundo as pessoas próximas falavam, né? Ele era uma pessoa que te abraçava, te beijava, né? Chorava muito contando e ouvindo as histórias, né? Assim.
Então, eu estou trazendo esse personagem de carne e osso, né? É isso aí, André. Eu acho que vale para tudo, vendo você contar essa história dali e sem querer entrar em minúcias da política e tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que se humanizar para tudo, entendeu? Lembrar que todo mundo é de carne e osso, que todo mundo. E baixar a bola, conversar, entendeu? Né? Tocar a bola rasteiro e tal, porque senão vai ser o quê? Não adianta. Né? O Caetano tem a música, né? Eles querem salvar as glórias nacionais. Coitados. Né? Você lembra disso? Quem gravou foi Aracide Almeida, né? E ele fala, viva Paulinho da Viola, viva Paulinho da Viola. Quer dizer, sim, sim. a ideia é não salvar as glórias nacionais, né? É o que você está falando, é mostrar que essas pessoas estavam aí, né? Eram carne e osso mesmo, né? Tinham seus sentimentos, suas fraquezas, né? Eu não gosto muito desse papo de resgate, sabe? Me lembra helicópteros, assim, eu não consigo entrar muito nisso, sabe? Assim, é um cara que eu aprecio, gosto, né? Do humor dele. Os mineiros falam, pô, precisou um carioca fazer o filme do Ari, né? Falei, pô, mas o Ari era a pessoa mais carioca que eu conheci, né? Flamenguista doente, brincalhão, né? Assim, gozador, até dizer chega, né? Assim, ele era locutor, né, André, de futebol e era Flamengo doente, né? E daí ele que tinha aquele bordão, eu não quero nem ver, né? Quando o Flamengo estava sendo atacado, ele não narrava, né? exatamente, é. Ele tinha gaitinha, né? Ele descobriu que tinha que ter um som agudo, né? Para se destacar. Aí tinha gatinho. Quando era gol do Flamengo, ele tocava 10 vezes, né? Quando era contra o Flamengo, ele tocava uma vez e parava. Só registrava gol. Exatamente. Ele fazia tanto sucesso, Gustavo, que independia de quem estava jogando. Não precisava ser o seu time que estava jogando, mas você assistia à locução do Ari Barroso. Porque era ele que estava narrando, né? Eu brinco um pouco que ele era, em termos de sucesso, né? Era uma espécie de Galvão Bueno, né? Com o Fausto Silva, porque o programa dele era o mais famoso que tinha, né? Em termos de sucesso, tá? Não estou falando de outras coisas. E uma Anitta, né? Porque ele trabalhou nos Estados Unidos. Ele foi 3 vezes aos Estados Unidos trabalhar com a Disney. Ah, sim, pô. Os três amigos, né? Como é exatamente. Que é? Os três cavaleiros, como é que é? 3 companheiros e depois o Você Já Foi à Bahia. Né? Sim. Foram 3 músicas lançadas lá, né? Então, o cara que ele realmente é a Anitta mesmo, né? E tem uma história, né? Tem uma história de que o Disney queria trazer ele para cá, para ficar aqui de vez, né? E ele falou, não posso. Por quê? Porque aí não tem Flamengo. Exatamente, é isso mesmo. Ele conta, e ele não falava inglês direito, né? Because here don't have Flamengo. O que ele falava, né? Assim, e de fato ele foi convidado para dirigir os estúdios, né? Fazer a parte musical. Agora, ele é um cara que ele era o centro das atenções, sempre, né? Nos Estados Unidos ele foi, mas ele não dominava a língua, né? Então, para ele era um negócio... E ele foi muito encorajado pela Carmen também. Carmen Miranda, né? Eles eram muito amigos, né? Muito próximos mesmo. E ele queria seguir os passos dela, né? Ele queria. Mas não aguentou, porque realmente você sabe disso, que o Flamengo é mais forte do que tudo. Né, Gustavo? Pô, eu tô conseguindo assistir aqui, cara. Senão, não sei, talvez eu tivesse voltado já. Exatamente. Aliás, tem jogo em outras hoje. fases não, mas nessa fase, vou te dizer. É incrível, né? Incrível, assim, tal. Muito apaixonado, né? Realmente, ele ajudou o Flamengo a comprar jogadores, né? Assim, ele vestiu a camisa mesmo, literalmente, né? do Flamengo, né? São histórias, elas precisam ser contadas, né? Essas histórias. Maravilha, cara. E o que eu vou fazer é contar essas reminiscências, né? Na primeira pessoa, né? E é uma coisa que eu tenho feito também, Gustavo, desde o Pasquim, né? Quando eu fiz as entrevistas do Pasquim,
eu me toquei que eu estava pegando um texto que tinha sido transcrito, porque as entrevistas aconteciam, eram transcritas e lançadas no jornal, né, como principal atrativo do número. E aí eu peguei esse texto e transformei ele de novo em oralidade com os atores. Né, e transformei isso num programa de televisão. Com o Ari é parecido também, né? Porque as entrevistas dele foram transcritas que eu passei para o Lima, que deu a interpretação dele. Né? Assim, eu tenho... O Lima não escutou a entrevista, então, ele só Não, leu. porque tem pouquíssimas entrevistas gravadas. É mais escrito mesmo, saía muito em revista, jornal. E o Lima não imitou a voz do Ari, que era bem peculiar, né? Eu também não queria isso. Ele fez a voz dele, né? É um artista que passou pela vida, né? Vamos dizer assim. Né? E o filme se passa no último dia do Ari, o dia da morte dele, que foi muito curioso também, coisas que acontecem só com ele. Ele morreu no dia 9 de fevereiro de 1964. No exato momento, à noite que aconteceu isso, que a Escola Império Serrano estava entrando na avenida com um enredo homenageando o Ari Barroso. Que é o Vejam essa maravilha de cenário, né? Que é um dos maiores sambas também da história do carnaval. Que passou, né? Que é do Silas, né? De Oliveira, que é aquarela brasileira. Chama-se Aquarela Brasileira. E aí a escola ficou sabendo do falecimento do Ari e demorou a entrar. Estava na área de concentração e demorou a entrar na avenida. E perdeu o ponto por causa disso. Putz! E aí o enterro dele, o velório dele foi um acontecimento, porque os foliões estavam indo para os blocos, indo e vindo, e perceberam que estava acontecendo o velório dele na igreja do lado do Rio Sul, uma igreja que tem lá, a Rosa. E aí os foliões começaram a entrar no velório dele e estava todo mundo fantasiado no velório dele e foram acompanhando até o São João Batista, o cortejo, como se fosse um bloco. Incrível, maravilha, né? Mas isso você não vai conseguir fazer, né? Então, eu vou fazer a nossa missão de flamenguista, né? Eu sempre quis fazer essa cena. Eu tenho autorização para gravar na igreja, nessa mesma igreja, no mesmo local. É um carrinho-in, né? É uma igreja bem bonita, gótica, assim. A câmera se aproximando com um caixão e a bandeira do Flamengo em cima. E aí tem um texto ótimo do Ari falando sobre morte, né? Falando que ele sempre teve medo da morte, né? Que ele queria que o corpo dele não tivesse... o caixão não tivesse aberto para as pessoas não falarem coitado, está tão magrinho, né? Sempre com humor, né? Assim. Então eu vou recriar isso, né? Sem figuração, sem nada, né? Assim. Eu vou recriar esse momento, assim, na mesma igreja. A ideia é percorrer sítios onde o Ari esteve. A gente vai para a última residência dele, em Ipanema, vai para a Praia do Leme, né? Ele foi um morador do Leme. A ladeira onde ele morava se chama Ladeira de Barroso, né? Então ele é uma pessoa muito identificada com a cidade. E vamos para Minas também, vamos para Ubá, né? Lugar onde ele nasceu. Maravilha, André. Caramba, parabéns, cara. Parabéns por tudo. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, desculpe aí o atraso, dificuldades técnicas. Imagina, rapaz. Imagina. Ó, eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, para minha mulher e para minha sogra, tá? Que são as mães da minha vida aqui. Então eu também vou fazer isso. Ó. Minha sogra está aqui, ó. Minha sogra já está de parabéns pelo dia de amanhã. Meu sogro também, mas não é Dia dos Pais ainda. Vamos esperar um pouco, né? Para minha mãe, né? E a minha mulher, Alexia, também. Que teremos aí surpresas futuramente.
Ah, é? Legal. Maneiro. Valeu, meu irmão. Vamos nos Querido, falando, hein? obrigadíssimo, tá? Muito bom bater papo contigo aí. Estou à disposição. Valeu. Valeu, beijo em todo mundo. Na turma. Abração. Tchau, tchau. Valeu.